Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre governança em tecnologia da informação. Essa é a nossa videoaula 4, tratando do framework do ITIL, primeira parte, introdução. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula de hoje. Cliente e usuário. Quando nós tratamos de governança de TI, normalmente nós falamos muito de usuário de rede, de cliente de rede. O cliente, ele é a pessoa que tem interesse no uso do recurso computacional, que tem interesse na utilização dos sistemas. E o usuário é aquele que pode ser o interessado e é aquela pessoa que efetivamente usa a rede de computadores, usa os sistemas. Então nós temos aí aquele que tem toda a interlocução para o desenvolvimento de sistemas, aquele que vai interagir com o desenvolvedor de sistemas, que é o cliente, né? E também temos a pessoa do usuário que vai efetivamente utilizar. Nós podemos ter esses dois indivíduos, tanto o cliente quanto o usuário, na mesma pessoa, ou podemos ter isso individualizado dependendo do cargo, dependendo das funções que essas pessoas ocupam na estrutura da corporação e vão ter, logicamente, a interação com esses sistemas. Dentro do cenário de gerenciamento de serviço TI, o cliente é aquele que paga pelos serviços. Se a TI é um departamento interno da empresa, os clientes são as unidades de próprio negócio da empresa. Então, nós podemos ter as pessoas que vão representar essas unidades de negócio. E no caso de um prestador de serviço também, os clientes são as empresas atendidas. Já do ponto de vista do usuário, é a pessoa que utiliza os serviços TI no dia a dia. Um departamento, por exemplo, qualquer de contabilidade, departamento de compras, pode ter vários usuários de serviços TI. Então, um funcionário, um responsável dentro de um departamento, na medida que ele solicita a utilização de um determinado sistema, ele é cliente, e uma vez que ele utiliza esse sistema, ele é usuário. Então podemos ter a prestação de serviço também por terceiros, que vão também ser clientes em algum momento de outros fornecedores também. A demanda dos negócios normalmente são maiores do que a capacidade da TI, né, em termos de atendimento. Isso daí é algo normal, algo que pode acontecer com naturalidade dentro das empresas, onde essa demanda de negócios está voltada para a entrega de valor, mais qualidade, redução de custos, mais serviços, né, mais oferecimento de novos serviços, que é um maior portfólio, melhor portfólio de serviços, agilidade, redução de riscos em termos de operação, em termos de agregação de valores e conformidade com regulamentos, com leis, né, a conformidade regulatória. A capacidade de TI ela tem que estar apta, né, em termos de mudança de tecnologia, alterações de fornecedores, né, a crescer e retirar fornecedores, atualizar sua lista de fornecedores, toda a questão da infraestrutura que vai se tornando mais complexa, embora a TI deva dominar, né, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento de falhas, aprender com as falhas e tudo mais. Existe aí todo um peso da infraestrutura que vai se tornando maior, né? Você vai agregando novos valores, você vai agregando novos serviços. Também existe a questão da mobilidade de pessoal, de entrada e saída de material, o aprendizado das pessoas também, que tem a ver com esse aumento dessa infraestrutura e a própria rotatividade natural das pessoas dentro da tecnologia da informação, né? Então é algo bastante natural, a entrada de consultores, a saída de colaboradores, novos projetos que demandam novos profissionais, recursos que são mobilizados de uma forma pontual dentro de projetos que vão ter uma duração, né,
de tempo prévia, com início, meio e fim. Então, tudo isso daí vai influenciar na capacidade da TI em atender à demanda de negócios. Quando falamos de governança, nós estamos falando também dos 4 P's. Pessoas, produtos, processos e parceiros. As pessoas com suas habilidades e competências necessárias, daí a gente acentua a necessidade de equipes com pessoas com diversos conhecimentos, né, com diversas habilidades e competências, para que a gente possa agregar mais em termos de eficiência, em termos de novas propostas. Os produtos, que envolvem tecnologias diferentes, que são atualizadas repetidamente, sistemas de gerenciamento que se tornam mais eficientes, que se tornam mais abrangentes, os processos, que também sofrem evolução em função de todas essas mudanças, com novos papéis, com novas habilidades, com novas atividades sendo necessárias em termos de desenvolvimento, e os parceiros, que envolvem os fornecedores e fabricantes, também que tem que estar em constante atualização, em constante negociação, principalmente quando nós falamos de aquisição de bens e serviços, a proximidade com fabricantes para conhecer novas tecnologias, inclusive para introduzir de uma maneira mais segura essas novas tecnologias dentro da rede. É claro que para tratar de tudo isso a gente precisa trabalhar dentro de princípios, dentro de processos, e a melhor coisa para isso é trabalhar com frameworks, né? Que esse é um ponto recorrente. Quando a gente fala de área de TI, muitas vezes nós não temos uma visibilidade completa do negócio, uma visão estratégica de todo o negócio, embora a TI atue de forma bastante decisiva e bastante ativa hoje em dia na maioria dos negócios das empresas. Então, nesse contexto, um framework tem como principal objetivo resolver problemas que são recorrentes, utilizando para isso uma abordagem genérica, quer dizer que a gente vai poder aplicar as diferentes áreas de negócio de uma maneira segura, de uma maneira eficiente. Permite também que os envolvidos possam focar seus esforços na resolução desses problemas, muitas vezes problemas pontuais, dentro de áreas do negócio, né, dentro de setores do próprio negócio, que tem, é claro, uma influência estratégica. Então o framework acaba nos facilitando, acaba nos ajudando a resolver esses problemas também estratégicos. Portanto, o framework tem o papel de ajudar o especialista, ajudar o profissional a estruturar melhor os processos de cada área, pontualmente, utilizando recursos genéricos, né, na maioria das vezes são aplicáveis às diferentes áreas, e aí agregar valor aos negócios. Especificamente o framework ITIL, nós vamos tratar da versão 3, embora já tenhamos aí no mercado a versão 4, né, que eu vou falar a respeito. O framework ITIL ele é dividido em estratégia de serviço, em desenho de serviço, em transição de serviço, operação de serviço e questões de melhoria contínua do serviço. Para tratar desses processos que ocorrem de uma maneira contínua, nós podemos utilizar algumas ferramentas, por exemplo, o PDCA, ferramenta PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Que é uma ferramenta voltada para melhoria contínua, onde nós vamos poder cuidar de várias funções, vários processos de operação de serviço que estão inclusos no framework do ITIL versão 3. Para alcançar a integração, o desenho, implementação e gerenciamento de processos internos da área de TI, nós podemos usar essas práticas que estão reunidas no ITIL sob a forma de uma biblioteca. Afinal de contas, ITIL é Information Technology Infrastructure Library. Ele é um framework para gerenciamento de serviços TI, largamente utilizado pelas empresas na área de TI, que é composto por um conjunto de melhores práticas que já são comprovadas, não há necessidade de reinventar a roda. Essas práticas já foram testadas, tanto no setor público quanto no setor privado.
O ITIL não é uma metodologia, é um modelo que pode ser adaptado aos diversos tipos de organizações que têm diferentes momentos, né, em termos de existência, em termos de aplicação de estruturas de TI, possui diferentes níveis de maturidade. Portanto, ele é flexível a esse ponto, permitindo que as práticas sejam adaptadas ao grau de entendimento que a corporação necessite. Não é uma metodologia, porque uma metodologia possui uma implementação mais rígida com regras bem definidas. Na ITIL, tudo pode, nada deve. ITIL normalmente é 100% aderente a outras abordagens padrões, como o PMBOK e como o COBIT, que nós veremos em outras aulas. São características da ITIL: modelo de referência para processo de TI não proprietário, adequado para todas as áreas de atividades que envolvam tecnologia da informação, é independente de tecnologia de fornecedor, não há necessidade de se optar por um fornecedor ou um tipo de tecnologia especial. É um padrão de fato, que ele se colocou realmente como um padrão escolhido, ele foi eleito, né? Não foram estabelecidas reuniões, como acontece em se estabelecer um padrão, né? Então ele é de fato. É baseado em melhores práticas, como eu já disse, que foram testadas, que foram observadas, tanto no setor público quanto no setor privado, e se transformou, então, num modelo de referência para a implementação de processos de tecnologia de informação nas empresas. Ele apresenta uma padronização de terminologias, o que facilita nós conversarmos do framework em qualquer momento, em qualquer lugar, independente de língua. Há uma interdependência dos seus processos, todos eles estão interligados. Existem diretivas básicas para implementação, existem diretivas básicas para as funções e responsabilidades dentro de cada processo, a gente verificando os processos em separado. Existe todo um procedimento de checklist, de verificações, de testes, de aprovações. Indica o que se pode fazer e o que não se deve fazer em termos de gestão de TI. O framework ITIL versão 3 ele é baseado na gestão de processos, onde a TI passa a ser orientada a serviço. Para que o processo possa ser gerenciado, ele precisa ser definido, né, e deve ter indicadores de performance, que chamamos de KPI, Key Performance Indicators, ou seja, um processo não pode ser gerenciado se não for medido. Essa é uma máxima que nós temos em termos de gestão de tecnologia. Os serviços de TI eles são percebidos pelos clientes, pela qualidade dos serviços que são entregues e está sempre relacionado a serviço e como os clientes vão utilizar esse serviço. Cobre tudo que esteja relacionado à entrega de serviço ao cliente, aquisição, desenvolvimento, gerenciamento e suporte. Então, é um framework bastante amplo em termos de cobertura. E também deve estar alinhado ao negócio. O gerenciamento do serviço de TI cobre a lacuna entre o negócio e a tecnologia. Ainda sobre o framework ITIL, versão 3. Cada processo tem entradas e saídas, definindo o que necessita ser feito para atingir o objetivo, ou os objetivos, né? E o que os outros processos necessitam dele para atingir esses objetivos. Cada processo existe em função de um responsável, então eu tenho alguém que vai definir o processo e o sucesso das atividades desse processo. Cada processo é dividido em uma série de tarefas e cada tarefa vai ser executada por uma pessoa específica, por um autor específico, ou por um código, também pode ser um sistema executando essas tarefas. Para cada atividade são definidos papéis claros e as pessoas conhecem a sua responsabilidade dentro desses papéis e o que é esperado delas em termos de execução. Também podem ser usadas referências de performance para encorajar e acompanhar a melhoria das atividades de processo, né? Ou seja, sempre é necessidade de uma medição, sempre tem um padrão de medição para que a gente tenha uma referência em termos de progresso. Dentro do ITIL nós temos alguns exemplos de indicadores de performance, como o número de incidentes, por exemplo, por área de negócio, departamento, natureza do negócio.
o tempo médio entre falhas, que é o MTBF, ou seja, o tempo onde de uma falha inicial a próxima falha aconteça, o tempo médio de reparo, que é ocasionando em acontecendo uma falha no sistema, quanto tempo se gasta para fazer esse reparo, o número de incidentes resolvidos por operador, né, por responsável por esse aspecto, né, de manutenção de sistema, a redução do tempo médio de solução dos sistemas, ou seja, quanto melhor for o MTTR, quanto menor o tempo de reparo, melhor vai ser a performance do sistema, né, de TI, a distribuição da solução entre os níveis de suporte, se criarem níveis de atendimento, para não sobrecarregar determinado operador, né, e a porcentagem de incidentes resolvidos com base de conhecimento, ou seja, aqueles incidentes que podem ser resolvidos apenas com a experiência adquirida de outros eventos que já tenham acontecido, a partir do que a gente chama de lições aprendidas em projetos. As atividades comuns com o mesmo resultado para diferentes departamentos podem ser melhor controladas se for identificado dentro de um processo global. Cada processo é melhor gerido individualmente do que um processo macro, né? Então é preferível a gente quebrar os processos. Esse é um dos princípios do framework também. E os processos vão abranger apenas o que é extremamente necessário, enquanto os procedimentos vão dizer como são feitos. Então, a maneira de se abordar determinado processo, a maneira de atuar nesses processos, estão dentro de procedimentos que também são abordados dentro do framework. Fechando esse primeiro momento a respeito do framework do ITIL, ele é dividido em 5 livros. Vejo que a versão 3 é dividida em 5 livros, que são divididos entre estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua do serviço. Então, cada um entra a fundo dentro desses aspectos, a partir dessa organização, podendo ser consultados independentemente. Nós temos aí o processo que começa pela melhoria contínua do serviço, a partir de metodologia, a partir da parte de operacionalização do serviço, entrando aí toda a estratégia de serviço, transição de serviço e desenho de serviço. Então, existe uma correlação dentro desses módulos, em que nós podemos utilizar essas informações, utilizar esse aprendizado, esse conhecimento, para atuar de uma forma bastante eficiente na melhoria contínua do serviço de tecnologia da informação dentro de uma corporação. O documento de estratégia de serviço, por exemplo, ele trata da elaboração de um plano para direcionar as ações de TI com foco nos objetivos da empresa e necessidades do cliente. Esse plano vai conter os serviços que a TI vai oferecer, como viabilizar esses serviços, como gerenciar os serviços. Entrega também políticas e padrões de governança que devem ser adotados, né, para facilitar a implementação desse plano. Então, tudo isso é tratado no volume de estratégia de serviço. Os processos de estratégia de serviço também são subdivididos em gerenciamento estratégico, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de demanda, gerenciamento financeiro do serviço, gerenciamento de relacionamentos do negócio. O livro 2 traz o desenho do serviço, que trata de toda a parte de mapeamento dos serviços que são referentes aos requisitos que vão compor as soluções de TI. O desenho, que vai garantir que o serviço cumpra os objetivos durante seu ciclo de vida. E o cliente também pagando por um preço justo pelo serviço que ele recebe em troca. Então se estabelecem aí também toda a parte de acordos de nível de serviço, qualidade de serviço, estão implícitos dentro desse volume 2 de desenho de serviço. Os processos de desenho de serviço envolvem coordenação de desenho, gerenciamento do catálogo de serviço, gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de continuidade de serviço de TI, gerenciamento de segurança da informação e gerenciamento de fornecedores. Vejam que todos esses aspectos também estão relacionados ao próprio projeto da rede, que estão dando suporte ao serviço de TI. Tá?
O livro 3, ele trata da transição de serviço, que vai implementar o serviço desenhado, liberando ele para utilização. Utiliza aí a gestão de mudança organizacional, né, em adaptação das pessoas aos novos requisitos, para evitar falhas, para evitar a questão das interrupções. Lembrando que o erro humano ele vai traduzir-se em falhas futuramente, que podem ser observadas, né, vão ocasionar defeitos em termos de sistemas, né, que vão ser originados, vão ser descobertos na forma de falhas. Essa transição de serviço inclui ainda preparar a operação para os novos serviços, verificar se os testes foram realizados e retirar do serviço do ar em caso de algum problema, e também são feitos os projetos de TI que vão variar também com o tempo. Então essa transição de serviço trata justamente do que existia para o novo e vice-versa, sempre tendo esse cuidado nessa preparação de utilização desses novos serviços. Os processos de transição de serviço envolvem planejamento e suporte de transição, gerenciamento de mudança, gerenciamento de configuração de ativo de serviço, gerenciamento de liberação e implantação, gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de mudança, validade de teste de serviço. O livro 4 trata da operação de serviço, que vai garantir que os serviços sejam entregues conforme aquilo que foi estabelecido lá na gestão de serviço, com acordo de nível de serviço, né? Inclui aí a forma de monitoração do ambiente, acompanhamento da performance do serviço e tratamento das ocorrências. O valor desse serviço ele vai ser traduzido em termos de uso dos clientes, né? Do atendimento das necessidades desses clientes, da qualidade do serviço que é prestado. É importante assegurar que a continuidade do serviço em condições extremas também aconteça e em condições anormais também, por um suporte a falhas e erros. Então essa operação envolve o tratamento de falhas, toda a parte de operacionalização da rede. Os processos de operação de serviço envolvem gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, cumprimento de requisições, gerenciamento de acesso e gerenciamento de eventos. E, finalmente, o livro 5, que trata da melhoria contínua de serviço, que é toda a parte de acompanhamento, revisão e otimização do serviço. Aí entra o ciclo PDCA de uma maneira bastante ampla. A entrega do serviço não é o ponto final do processo de gerenciamento, tem todo o processo de utilização para manutenção dos serviços, né? É um processo de avaliação do trabalho que foi realizado, de melhoria do que foi realizado, então é um processo contínuo. Existe aí a visão de uma análise retroativa, vendo novas oportunidades do que foi feito, do que poderia ter sido feito, ou seja, a introdução de melhorias em termos de serviço de TI e priorizar quais serão essas melhorias e definir a forma de implementar também essas melhorias. Então, no processo de melhoria contínua do serviço, nós temos aí a identificação das estratégias de melhoria, nós temos a definição do que vai ser medido, nós temos aí a coleta de dados, o processamento dos dados e a análise das informações que são obtidas, para a gente apresentar uma avaliação com resumo, com planos de ação, entre outros, que vai ser o mecanismo para a implementação dessas melhorias, com foco no ciclo PDCA, de planejamento, execução, verificação e ação. Além desses 5 livros, o ITIL versão 3 possui 4 funções. Atua também em questões de central de serviço, que é toda aquela interface, serviço de atendimento ao cliente, serviço de atendimento ao usuário, que é o contato entre usuários e equipe de TI. Toda a parte de gerenciamento técnico, que envolve infraestrutura de TI, rede, servidores, hardware, telefonia, quando for o caso, bancos de dados, equipamentos como desktops, switches, roteadores. A parte de gerenciamento de operações propriamente dita, que são as rotinas de backup, de retornar as cópias, né, de restore, de jobs, né, de rodar operações de sistemas, atualização de sistemas, as instalações físicas, que envolvem toda a parte predial, acesso, ar-condicionado, iluminação e tudo mais que diz respeito à estrutura física do ambiente
de TI, e o gerenciamento de aplicações, como os ERPs, os BI, RH, WMS, CRM e outros sistemas que estão em uso dentro da corporação. Fazendo aí um comparativo, o framework do ITIL 4, que é o mais novo, lançado em fevereiro de 2019, ele traz algumas alterações na arquitetura do próprio framework, né, que passa a ser composto por 4 visões: organizações e pessoas, informação e tecnologia, parceiros e fornecedores, fluxo de valor e processo. Veja que há uma releitura, há uma atualização do que existe dentro do framework 3, da versão 3, há uma atualização das informações e uma compactação de algumas subdivisões. Essencialmente, organizações e pessoas envolve gerenciamento de serviço, onde vamos ter diferentes stakeholders. Nós podemos citar aí clientes, fornecedores, funcionários, né, o próprio pessoal do TI, e compreende o melhor relacionamento entre essas partes para manter um ambiente de funcionamento da empresa, da corporação como um todo, de maneira eficiente. Informação e tecnologia envolve tanto as áreas de TI, que gerenciam tecnologias e informações, como as demais áreas, promovendo também segurança e a difusão desses dados com segurança, tá? Envolve parceiros e fornecedores, onde nós temos aí a estrutura de relacionamentos entre consultorias, entre fabricantes de software, né, software house, fornecedores dos equipamentos, estar presente, estar próximos a esses fornecedores, tanto em termos de software quanto as consultorias, para aplicar da melhor maneira possível os recursos que são disponibilizados. E o fluxo de valor de processo, onde nós temos aí todos os processos de TI que devem ser feitos com foco no cliente, o valor do cliente e a qualidade. A TI ela passa a ser mais proativa do que reativa. Nós buscamos resolver os problemas, atuar em melhorias, antes que essas solicitações nos cheguem, antes que nós sejamos acionados em termos de reagir a algum defeito, alguma falha, e também sendo proativo em termos de trazer novas tecnologias, trazer novos serviços e aperfeiçoar também os serviços existentes. Então essas 4 dimensões elas estão colocadas agora no framework do ITIL 4, e vão envolver fatores políticos, fatores econômicos, fatores tecnológicos, fatores legais também, questões legais, né, de legislação e tudo mais, que vão determinar fatores de ambiente, fatores sociais. Então nós estamos atuando tanto em termos de tecnologia, em termos de pessoas, em termos de regulação, em termos de informação, em termos de valores e em termos de processos. O ITIL versão 3, serviços são um meio para entregar valor aos clientes, facilitando os resultados que os clientes querem alcançar, sem ter que assumir custos e riscos. No ponto de vista do ITIL 4, os serviços são meio de possibilitar a cocriação de valor, facilitando os resultados que os clientes querem alcançar, sem ter que gerenciar custos e riscos específicos, ao envolvimento maior do cliente dentro do processo de gestão dos serviços de TI. Então nós temos aí um resumo, onde nós temos o ciclo de vida de serviço no ITIL versão 3 corresponde aos sistemas de valores e serviços do ITIL 4. Os processos, eram 26 processos tratados no ITIL versão 3 e são 34 práticas no ITIL 4. Eram 9 princípios no ITIL versão 3 e 7 princípios, né, linhas de trabalho no ITIL 4. 4 dimensões, né, de serviços, de prestação de serviço e desenho de serviço no ITIL versão 3, são mantidos 4 dimensões de gerenciamento de serviço no ITIL versão 4.
Pois bem, pessoal, chegamos ao final dessa primeira parte da nossa videoaula 4 sobre o White. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Nós vamos dar continuidade a esse material em nossa próxima videoaula. Mais uma vez, lembrando a vocês que nossas notas de aula complementam esse material, complementam esse conteúdo que foi apresentado aqui. Então, aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima oportunidade, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!